Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do Momento Oracional, meditando com Nossa Senhora, segundo dia da novena de Nossa Senhora da Rosa Mística. Antes de iniciarmos a novena propriamente dita, eu achei aqui um site, pesquisei um pouquinho, né? A princípio é um site católico, chama, deixa eu só ver aqui o endereço, coraçãosacerdotal.wordpress.com, com a tag Nossa Senhora da Rosa Mística e a Santificação do Clero. Aqui tem a cronologia das aparições, então eu vou estar falando, né? Já que me deu vontade, então eu vou estar falando todas as aparições para Pierina Dili, né? Que aconteceram no correr das décadas, né? Então, a primeira aparição foi na primavera do ano de 1947, num hospital, em que ela viu uma moça muito bela, com um véu branco, um vestido de cor clara, um véu branco ao redor da cabeça, e lágrimas grandes caíam ao chão. E 3 grandes espadas estavam perfurando o peito dela. E ela apenas disse nesse dia: oração, penitência, reparação. Na segunda aparição foi em 13 de julho de 47. Então, lembrando que a primavera na Itália, porque foi na região de Monte Chiari, a primavera equivale a uns meses antes de julho, né? E lembrando que a diferença, então, enquanto, por exemplo, dezembro ele é o inverno na Itália, aqui é o verão. Então, provavelmente depois de fevereiro, né, quando terminou o inverno na região da Itália, foi esse período do primeiro semestre. Aí a segunda aparição é a mais conhecida, né, que é 13 de julho de 47, em que aí, no lugar das espadas, essa senhora, já vestida de branco e com um véu na cabeça, ela estava com 3 rosas nas cores branca, vermelha, amarela ou dourada. E a Pierina Dili pergunta: quem é você? E essa senhora diz: sou a mãe de Jesus e mãe de todos vocês. Ela desejava que cada dia 13 de todo mês fosse celebrado um dia de Nossa Senhora. Prometeu que nesse dia daria aos que reverenciassem, né, a devoção, uma superabundância de graças e grande santidade, e desejava que o dia 13 de cada mês fosse celebrado em honra à Rosa Mística. Aí a Nossa Senhora explicou o significado das espadas, né? Então a primeira espada significava a perda da vocação de um sacerdote ou monge. A segunda espada representava sacerdotes, todos os consagrados, presbíteros, freis e freiras e monjas que viviam em pecado mortal. E a terceira espada simbolizava sacerdotes e monges que cometem a traição de Judas e que, ao abandonarem a vocação, também perdem a fé e a bem-aventurança eterna, tornando-se assim inimigos da Igreja e do próprio Jesus Cristo. E aí, com as rosas, aí ela diz o significado. A rosa branca simbolizava o espírito de oração, a vermelha o espírito de reparação e sacrifício, e a amarela ou dourada o espírito da penitência. A terceira aparição ocorreu em outubro de 47, e ela deixa a mensagem que se coloca como a medianeira de um modo especial pelas almas consagradas. Apareceu novamente em novembro do mesmo ano, quarta aparição, em que ela fez uma forte exortação sobre os muitos e graves pecados cometidos contra a santa pureza. A quinta aparição ocorreu em 22 de novembro de 47. Nossa Senhora promete a Pierina que voltará à igreja no dia 8 de dezembro pelo meio-dia, quando será a hora da graça. E Pierina pergunta-lhe o que significa essa hora da graça. Nossa Senhora lhe responde: conversões em massa. A sexta aparição aconteceu dentro da igreja no dia 7 de dezembro de 47 ainda. Estava envolvida num manto branco, trazia ao lado um menino e uma menina. E nesse momento, Pierina pôde contemplar o coração resplandecente de Nossa Senhora e ouvir: quero mostrar o meu coração imaculado, que dos homens é muito pouco conhecido.
Pierina pergunta-lhe quem são essas crianças. São Jacinta e Francisco. Responde Nossa Senhora. Eles a acompanharão nos momentos difíceis, pois, embora crianças, menores que você, sofreram bastante. O que peço a você é bondade e simplicidade como essas crianças. E desapareceu. No dia 8 de dezembro, na sétima aparição, provavelmente de 47, aqui não diz, Nossa Senhora aparece sorrindo, de pé, sobre uma escadaria branca, enfeitada nas laterais de rosas brancas, vermelhas e amarelas, e disse: Eu sou a Imaculada Conceição, sou a Mãe da Graça, Mãe do meu divino Jesus Cristo. Descendo os degraus, continuou: Aqui, em Monte Chiari, quero ser chamada Rosa Mística. Muito bem. Então, retomando, né, Nossa Senhora Rosa Mística pede que oremos sempre pelos sacerdotes, religiosos e religiosas do mundo inteiro, para que as vocações não sejam traídas, as vocações que tenham se desviado voltem ao caminho de Deus. Então, ela pediu incessantemente para a vidente Pierina Dili: orai, orai e orai. Então, todos nós somos chamados por Nossa Senhora Rosa Mística a orarmos sempre, em primeiro lugar, pela hierarquia da Igreja, para que eles, sacerdotes, religiosos e religiosas e consagrados, né, das novas comunidades, possam ser verdadeiramente os pastores que Deus Nosso Senhor quer que sejamos e sejam, e assim cessem as ofensas contra a Santa Eucaristia, o nome santo do Senhor Jesus, os privilégios de Nossa Senhora, a Igreja, o Papa, a inocência das crianças e dos simples, a sacralidade da vida humana e a santidade da família. Bem, Nossa Senhora Rosa Mística, nas suas mensagens, nos pede comemorar o dia 13 de julho de cada ano, celebrando a festa de Nossa Senhora Rosa Mística, com um momento especial de oração pelos sacerdotes religiosos, e celebrar no dia 13 de outubro de cada ano a União Mundial da Comunhão Reparadora, para que sejam derramadas as graças de conversão e santificação da Igreja, especialmente dos sacerdotes religiosos e religiosas, que foi pedido e promessa de Nossa Senhora em 9 de junho e 6 de agosto de 1966. Aí, tempos depois, ela aparece, porque as aparições de Nossa Senhora Rosa Mística acontecem a Pierina Dili até a década de 70, por volta de 76. E interessante observar que nesse período de tempo acontece a aparição de Nossa Senhora de Akita no Japão. E essa sim é aprovada pela Igreja Católica. Tá? Esse do dia 13 de outubro, então eu tenho mais um celebrar aqui, que aí a gente já sabe que é o dia 8 de dezembro de cada ano, a Hora da Graça Universal, né? Quando serão derramadas graças espirituais e corporais a toda a Igreja, especialmente a todos os sacerdotes, presbíteros, consagrados, freis, monjas, enfim, em todo mundo. Que foi pedido e promessa de Nossa Senhora em 22 de novembro e 7 de 12 de 47. Nossa Senhora Rosa Mística nos pede ainda que as nossas orações, sacrifícios e penitências sejam oferecidas pela purificação da Igreja, pela santificação dos presbíteros, sacerdotes, religiosos, religiosas e consagrados, e pelo aumento das vocações religiosas e sacerdotais. Não é só ser líder de pastoral, não. É se enfiar na Igreja Católica mesmo. É ser freira, é ser monja, é ser monge, presbítero, efetivamente. É bom deixar claro, né? Porque senão as pessoas confundem um pouco as coisas, acho. Não quero ser muito dura, mas já sendo, né? Não tem problema se você é ministro de Eucaristia, se você é de alguma liderança, é pregador, mas o negócio aqui é o seguinte: o carisma de Nossa Senhora Rosa Mística é para que haja mais vocações, presbíteros, sacerdotes, né? E se você quer ser moça, né, você não seja pregadora, se enfie como freira mesmo e seja uma ótima freira. Dê o exemplo. Porque infelizmente existem vocações religiosas que se perdem, mesmo sendo freiras, né, que tem as ex-freiras e tem os ex-padres, né? E eu já falei que isso não existe.
O padre vai ser padre mesmo fornicando, mesmo casado umas 3 vezes seguida, abandonou tudo, a vocação dele, achou que acabou. Não acabou. Eternamente será padre. Mesmo casado com um filho, viúvo, não viúvo, com 3 mulheres ao mesmo tempo. Sabe, desculpa falar umas basnice dessas, mas a realidade se apresenta até pior do que eu tô falando. Ou freira, infelizmente topei com uma freira que virou reikiana. Gente, que é isso? Você não faz pacto com Jesus, você faz uma aliança de casamento. É um casamento, um matrimônio. E nós bem sabemos, se você não sabe, fique sabendo, matrimônio é indissolúvel. Ah, mas tem os tribunais aí que podem anular. É que dependendo do casamento, se foi feito meio às pressas, meio sei lá o quê, a igreja está sendo condescendente até. Para evitar que haja segundas uniões, né? As ilegítimas. Mas mesmo assim, se você está numa situação de casamento de segunda união, saiba que você não pode chegar perto do Senhor Jesus. Você pode fazer adoração, você pode dizer a realidade para o Senhor Jesus e pedir que o Espírito Santo lhe mostre a situação. Porque não é só a sua vontade que vai acontecer, você tem que ver qual é a vontade de Jesus, qual é a vontade de Deus, né? Mas se você é ministro de Eucaristia, líder, pregador, alguma coisa, tudo bem. Também tem um ministério. Se entregue para Nossa Senhora Rosa Mística. Reze para que haja mais padres, sabe? Oriente essa pessoa, essa criança, esse adolescente, o que pode acontecer lá e dar, assim, não é tirar a pureza dele, mas dizer, ó, eu já tô te avisando, tô te educando, qualquer coisa você fala para papai e mamãe, ou fala se você é o padrinho ou madrinha, ó, pode acontecer tal coisa. Claro que você não pode falar diretamente assim na seca, você tem que preparar os pais da criança, ó, pode acontecer umas coisas lá e tem que estar atento, você não pode ceder, porque o que tá interessando aí é a tua pureza, né? Para não entrar em pecado, ou ser objeto do pecado de alguém, né? Não vamos também fechar os olhos, né? Existem perigos dentro aí, né, dos seminários e tudo, desculpa, tem que falar, né? Vai fazer o que sempre tem aqueles que pervertem a situation aí, que são os Judas, que é o que dói mais no coração de Nossa Senhora Rosa Mística. Mas não dá para impedir uma vocação sacerdotal, desculpa falar, tá? Até por que eu tô falando isso? Porque depois, daqui a algum tempo, não vai ter padre. Hoje, estava assistindo, porque eu tô gravando à tarde. Então, eu tava assistindo a missa, né? Infelizmente assisti a missa pela internet e me veio, puxa vida, né? Tem uma ala por aí, não vou dizer que é dentro da Igreja Católica, porque não tenho certeza, mas tem uma ala por aí que querem acabar com o ministério sacerdotal. Querem a extinção, como se fosse sabe, um mico-leão dourado, como se fosse um golfinho, como se fosse uma tartaruguinha. Eles acham que o sacerdócio pode ser extinto e corre o risco mesmo, desculpa falar, tá? Desculpa dizer aí. E se não acaba com o sacerdócio, eles acabam com a figura do padre, transformando ele num pecador mortal de categoria milésimo, né? Faz ele pecar loucamente aí, em todos os sentidos, durante o processo. Então, existem muitos perigos? Existem, tá? Pode ser que, né, que esteja acabando, exista a extinção. De certa forma, se a gente conversar com vários leigos por aí, até a França pode ser um bom exemplo, a França como um todo mesmo, odeia padre, odeia igreja desde a Revolução Francesa. Foi incutido mesmo, foi feita uma programação dentro das próprias escolas, das instituições políticas, de que a igreja não presta. Por quê? Porque era aliado a uns reis meio bambo, né? A uma realeza bamba, que só sugava o povo, porque também eu não posso deixar de fazer a crítica social, né? Isso existia de fato. E aí o que acontece? Ficou esse preconceito, esse ranço contra a Igreja Católica. E aí, quem que tem que honrar a padroeira da França? Essa pessoa que vos fala que mora na América do Sul, que não tem nada a ver com o peixe. Você acha que é Santa Joana d'Arc é honrada lá? Talvez uma das últimas pessoas foi Santa Terezinha, né? Depois acabou. Com a ascensão do século XX e tudo, essas coisas aradas que acontecem, a Igreja Católica que se lasque. Não é verdade?
Aí queimam Notre Dame e a população francesa só vê o monumento, né? Mas não entende que quem habita lá é o Senhor Jesus. Então essa situação é extremamente delicada. Eu também não gosto de ficar falando isso aí, não, né? Porque depois, né, falam que a gente tem mente doentia. Mas, infelizmente, desculpa falar, o sacerdócio está em vias de extinção, viu? Porque assim, se você não é um bom padre que faz uma boa missa, que você não acredita no que você está fazendo no rito eucarístico, não sei se eu estou, né, falando para padre assim, desculpa aí. Se não estão fazendo, se não, já não aconteceu essa falta de fé durante a missa, lamento informar, mas já está acontecendo a extinção da figura do padre, no sentido de ter bons padres e em caminho de santidade. Eu não vou colocar o fardo de santo porque é bem complicado em tempos atuais, mas que eles querem a todo custo reduzir o povo santo em caminho de santidade a morrer de doença, morrer de tudo que é pereba por aí, de guerra e tudo, isso estão fazendo, você pode ter certeza. Tá? E o que que acontece? Aí às vezes a gente tem que dar uma de João Batista, ainda correr o risco de perder a cabeça lá no meio do caminho lá com a Herodíade, né? Mas temos que ser a voz que se levanta no deserto. Eu não me sinto São João Batista, mas eu tenho que dizer algumas coisas aí para vocês. Não dá para impedir o adolescente a ser padre, orienta bem esse garoto. A moça quer ser freira, oriente bem essa menina, porque infelizmente dentro das congregações religiosas femininas pode acontecer umas situações assim complicadas. Existe, viu? Existe mesmo. Você que não sabe. Então tem que tomar um cuidado extremado. Isso me lembra uma história que eu li na aletheia.pt. Era o Fulton Sheen, né? Ele é o venerável. Não lembro se era cardeal, não sei se era cardeal, era o bispo. Mas ele foi o primeiro a aparecer na TV americana, assim, evangelizar pela TV. É uma figura, assim, bem interessante. O senhor Fulton Sheen. Parece nome de chinês, mas não, é americano, entendeu? Ele é norte-americano. Diz que um dia chegou uma moça russa. Ele falou assim: eu quero me confessar e eu estou arrependida do que eu fiz. Aí ela contou a história dela. Ela era uma espiã russa, infiltrada, e que preparava espiões russos, mulheres e homens, ateus, a entrarem nos seminários e congregações femininas para fazer o inferno acontecer na Terra. Vocês não têm noção do que essa mulher era instrutora. Esse fato é verídico, tá? Procure lá na vida de Fulton Sheen e a conversão da mulher russa lá. É grave. A Rússia realmente estava querendo implodir a igreja católica por dentro, tanto é que meio que implodiu, né? Só não implodiu porque, graças a Deus, a igreja é fundada por Jesus Cristo, porque as portas do inferno não prevalecerão. Mas que a coisa disseminou, assim, num grau tremendo, foi. Certo? Então ela se converteu, mas o estrago já estava feito, né? Então essa é uma das histórias que a gente lê do que acontece e do que fazem e o que pode, de repente, tirar a tua fé. Tipo, aquilo que pode deixar você prostrado e dizer, por que eu tô nessa igreja? Entendeu? Só que é hora de entender o seguinte, isso aí, desde o período da Guerra Fria para cá, as coisas têm acontecido no mundo inteiro. Ideologias infiltradas e pessoas que se infiltram para fazer o inferno da alma de Saci e Pererê por aí, entendeu? E por aí vai. E não é de hoje, e por isso que tem essas brigas aí, o cardeal contra o Papa Francisco e tal, e a coisa é meio velada. Até o Papa João Paulo II tinha lá seu inimigo mortal, né, dentro da igreja. Sofreu quantos atentados? Um que a gente sabe, a bala, outro que era uma facada, mas graças a Deus não aconteceu. Mas São João Paulo II estava para morrer várias vezes, né? Graças a Deus morreu de velhinho, de doença. Mas vamos voltar para as datas. Lembra que eu falei para vocês aí nos últimos áudios desse momento oracional a respeito de Nossa Senhora Rosa Mística, de que havia uma correlação com as aparições de Nossa Senhora de Fátima? Então, estão aqui. Eu não lembrava exatamente o que era, mas aí lendo eu lembrei. Então, o primeiro é que numa das aparições, no correr de 1947, ela aparece com duas crianças, um menino e uma menina. E ela diz que é Jacinta e Francisco. Já é a primeira referência. Existe a outra referência, depois, lá na década de 60, né, que ela pede das datas, dia 13 de outubro de cada ano. Dia 13 de outubro é a última aparição de Fátima.
Então, assim, você gosta do título Nossa Senhora de Fátima, você é devoto de Nossa Senhora de Fátima. Existe paróquias que é Rosário de Fátima, né, que tem esse título, por exemplo. É, que a própria Nossa Senhora é chamada de Rosário e tal. Mas assim, lembre-se que a primeira aparição é 13 de maio. A última é 13 de outubro, que é quando dança o sol e ela aparece com outros títulos, como Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo e São José aparece também, certo? Além dela, lógico, Nossa Senhora de Fátima. E tem algumas coisas que ela vai revelando, né? Porque eu não achei ainda um livro que diga de todas as aparições que ela fez entre 1947 até a década de 70, né? Mas provavelmente deve ter alguma coisa que ela deve falar das aparições de Nossa Senhora de Fátima, porque existe essa correlação. E é por isso que, nesse caso, eu associo, logicamente, primeiro em honra a Nossa Senhora de Fátima, porque a cada 13 dias de cada mês até outubro eu vou estar fazendo um momento oracional dedicado a ela, meditando com Nossa Senhora de todos os seus títulos, em especial em honra a Nossa Senhora de Fátima. E em julho, em específico, entraria sempre Nossa Senhora Rosa Mística, que ainda não é uma aparição, lembro vocês, não é uma aparição ainda aprovada pelo Vaticano, ela está com o processo travado, tipo, parado, tá lá, bonitinho, né? Tá certo? Lembrando que o que ela pede, então? Recordando, oração, penitência, reparação. Reparar é o quê? Desagravar o coração de Nossa Senhora. Então, tudo que for desagravar, entregar pela conversão dos pecadores, pela purificação da igreja, pela vida sacerdotal do seu pároco. Aliás, se você rezar pelo seu pároco, já é uma grande demanda. Não estou dizendo grande coisa, estou dizendo que é uma grande demanda. Enorme demanda. Que você vai comprar uma briga espiritual, um combate espiritual medonho mesmo, com o capeta, né? Então, e rezar sempre para que haja novas vocações, formação de novos bispos, né? Por exemplo, minha arquidiocese, os 2 bispos auxiliares, graças a Deus, já vão tomar posse em suas dioceses, né? Foram designados para 2 dioceses totalmente, 2 estados diferentes. Que bom para eles, mas aí, tipo, puxa, mas aí a gente vai ficar sem 2 bispos auxiliares, né? Então eu tô rezando para que o Papa tenha caridade, né? Tenha, por favor, a santa caridade de nos enviar novamente mais 2 bispos auxiliares aqui, porque senão o arcebispo sozinho não dá conta, né? É muita coisa, é muito trabalho, tem parte administrativa, tem a parte pastoral, tem a parte de orientação, então, e cada bispo auxiliar era designado para alguma função específica, né? Então, nesses 2 anos e meio, já eles tiveram bastante trabalho, mas é necessário que haja mais 2 bispos auxiliares para que possam estar fazendo, e preferencialmente que fiquem mais tempo nos seus cargos, né? Para dar uma identidade própria também dentro da arquidiocese, né? Se é o teu caso, por exemplo, aí que, sei lá, o bispo está querendo se retirar porque já tem uma certa idade ou está doente, alguma coisa assim, reze para que o próximo bispo faça um ótimo trabalho. Aí você deve dizer assim, ai, mas chegou um bispo aqui que... Então reze para que Deus toma posse, viu? Nossa Senhora cuida e faz tudo certinho, não se preocupa. Você tem que acreditar nas bodas de Caná, você tem que acreditar na transformação da água em vinho. Às vezes chega uma pessoa que bate com os interesses, sei lá, não dá certo no local. As pessoas não estão muito felizes. Acontece, certo? Acontece. Então peça que Nossa Senhora oriente ele, que o Senhor Jesus transforme ele e dá água pro vinho. Ué, ele já é o bispo. Não vão brigar com o bispo, né? Vão pedir pela conversão dele diária. Isso também é um motivo de oração. Temos que agradecer muito para muitas coisas que às vezes parecem ruins, mas que na realidade são desafiadoras também aos olhos da fé, da oração, né? Então não reclame. Que bom que você tem um bispo, que você tem um arcebispo, que bom que você tem um padre aí. Tem gente que só tem capela. Às vezes o padre aparece uma vez por ano. Tem regiões do Brasil que é assim, viu? Não fique aí um ser reclamante, né? Bom, então vamos iniciar o segundo dia da novena de Nossa Senhora Rosa Mística. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração inicial de todos os dias.
Deus Pai, Criador do céu e da terra, obra mais perfeita de toda a vossa criação, é Maria, mãe de vosso Filho Jesus, nosso Salvador. Venha com alegria vos louvar pela vossa obra-prima. Aquela que preparastes, livre do pecado, é motivo de complacência aos vossos olhos. É a mais linda das flores. Seu perfume enleva a alma até o ponto de inebriar a quem medita suas prerrogativas. No casamento realizado na cidade de Caná da Galileia, sem que alguém suplicasse, Maria intercedeu a seu Filho divino e conseguiu a transformação da água em vinho. Também eu quero mostrar minhas dificuldades e que, resolvidas, creio, terei mais um motivo para louvar-vos, Deus de amor. Amém. Então tá, segundo dia da novena. Tema das Três Rosas. A segunda aparição de Maria Santíssima Rosa Mística ocorreu uma sala do hospital da cidade de Montechiari e Pierina Dille viu Nossa Mãe Celeste vestida de branco e no peito tinha 3 rosas, uma branca, outra vermelha e a terceira cor de ouro. E Pierina perguntou, quem é a senhora? E a resposta foi, sou a mãe de Jesus e de todos vós. Depois de uma breve pausa, continuou. Deus Pai me envia para promover uma devoção mais intensa e eficaz entre os institutos e as congregações religiosas, tanto masculinas como femininas, e entre os sacerdotes. A todos os que mais me honrarem, prometo minha proteção, o florir de vocações, menos apostasias e o sumo desejo da santidade nos ministros de Deus. E desejo que o dia 13 de cada mês seja considerado como dia mariano a consagrar preces especiais que se hão de iniciar 12 dias antes das festividades em honra da Rosa Mística, uma trezena. Em seguida, demonstrando alegria no rosto, acrescentou, quer dizer, ela pede uma espécie de trezena. 12 dias não é trezena, mas... Nesse dia farei descer abundância de graças e santidade de vocações sobre quantos os que me honrarem. Pierina perguntou se ela demonstraria o seu poder com algum fato miraculoso, e a senhora respondeu. O milagre mais evidente sucederá quando as almas consagradas, cujo espírito se relaxou, sobretudo na última guerra, Segunda Guerra Mundial, com graves castigos e perseguições, puserem termo às contínuas ofensas ao Senhor, regressando ao espírito primitivo dos santos fundadores. Para agradar a Deus, devemos oferecer flores de virtudes, rosas brancas, símbolo da oração, rosas vermelhas, símbolo de sacrifícios e abnegação, rosas douradas, símbolo da penitência. Oração. Quero, Senhora, unir-me àqueles que vos honram. Quero pertencer ao grupo daqueles que se interessam pela renovação espiritual. Quero fazer parte dos cantores das vossas prerrogativas. Por isso, concedei-me a graça. Faça o pedido que você está fazendo já desde o início da novena, que foi ontem, e eu faço aqui os meus pedidos particulares, mas o pedido público é para a conversão, né, de todos que estão na Igreja Católica, principalmente os presbíteros, sacerdotes, consagrados à vida religiosa, freiras, freis, monjas, e das novas comunidades também. E todos aqueles que participam da Igreja Católica, como ministros de Eucaristia, que tem um ministério muito importante, né? Pessoas que trabalham nas igrejas, mesmo não sendo católicos, mas que trabalham e sentem amor pelo que fazem, né? Eu conheço gente que até trabalha em editora católica, mas não é católico, é evangélica. Mas trabalha anos, porque a empresa é uma empresa boa, né? Então, né, vamos rezar por todos. E para nós fiéis, para também a gente não sair da Igreja Católica ou perder nossa fé por um deslize ou por uma situação que infelizmente é a traição de Judas, que tem o peso. Então, para algumas pessoas, é aquilo que a Nossa Senhora de Anguera fala, né, para o rapaz lá, o senhor Pedro, lá na Bahia. Muitos vão sofrer dentro da Igreja Católica, mas principalmente muitos vão até deixar a Igreja Católica, dando as costas para o Senhor Jesus, filho de Nossa Senhora. Mas por quê? Porque viram alguma traição no peso de Judas, algo tão gravíssimo que, como aconteceu com Pedro, São Pedro, não o Pedro que é o que ouve lá as mensagens de Nossa Senhora da Anguera, não, o São Pedro mesmo, que chega a ficar prostrado, até porque São Pedro negou Jesus 3 vezes, houve uma traição também, então houve uma prostração. E o que Jesus faz? Aí Jesus é que tem que chegar para tirar ele da prostração, né? E ainda falar assim, olha, você fica em Jerusalém, reza bastante, faz jejum, me aguarde. Espere, porque eu vou mandar o Consolador. Aí acontece Pentecostes, né? Certo? Então, tem um caminho a ser feito,
Então, em que posição nós estamos? Eu não posso dizer que já chegou o dia de Pentecostes, eu estou já saído da prostração. Tive minhas decepções com pessoas da igreja, é diferente, né? Não com a igreja em si é uma mãe. A igreja católica, como uma instituição, uma estrutura, até tendo o anjo da guarda ali, é uma mãe mesmo, é Nossa Senhora encarnada. Agora, o problema são as pessoas da igreja, né? Que às vezes barram a gente, faz o que pode, mas, assim, tem que ver também a história de Santa Catarina de Sena, que ela foi proibida de fazer comunhão, né? Olha só a coisa. Então, às vezes é bom você ler a vida dos santos para a gente ter porque até quando chega a biografia de um santo que nos chama atenção, é porque de alguma forma aquele santo tem muito a nos ensinar e nós temos muito a aprender com aquela situação. Eu falo por mim, não sei quanto a vocês. Mas a gente não pode ficar parado e prostrado, a gente precisa pedir mesmo que Jesus, né? Então vamos pedir para as pessoas que podem entrar em prostração, em decepções com a pessoa, até com a igreja mesmo, talvez a pessoa fica assim, fica frustrada com Jesus Cristo, né? Porque, só porque Jesus não atendeu o meu pedidozinho, aí fica brabinho com Jesus, quando na realidade não é isso, não é isso. Mas a pessoa não tem sabedoria, né? Não está com discernimento, não está maduro na fé e assim vai. Vamos rezar então por essas pessoas, tá? Para que elas voltem. Eu sei que o áudio está longo, mas eu não posso deixar também de meditar numa situação que aconteceu não na paróquia que eu frequento. Na verdade, eu meio que frequento duas, assim. Uma, eu estava ali tentando fazer um vínculo, né? Uma terceira paróquia aí. Aí eu sobre uma fofoca grave, mas eu vou ter que falar. Não sei quem são as pessoas, mas eu vou ter que contar a situação. Houve uma mudança de pároco numa paróquia aqui da arquidiocese, porque o anterior foi transferido, né? Até aí tudo bem. O outro estava vindo e tal, ou até tinha vindo, se apresentou, mas precisou viajar por algum motivo. Nesse período aconteceu uma situação dentro de uma pastoral em que um casal, não sei motivado por quê, literalmente expulsou um casal, expulsou outro casal. E isso que esses dois casais eram os mais antigos dali da região paroquial. Não sei qual que foi a desavença, porque eu não conheço, não sei direito o que houve de fato. O que aconteceu de fato foi que um casal simplesmente falou para o outro e disse: vocês não venham mais aqui, porque o padre não quer vocês aqui. Ainda usou o nome do padre. Quando o padre voltou, soube do arruaceiro, do saci armado aí, ele ficou brabo, chamou todo mundo, deu uma dura e ainda falou pro casal que tinha expulsado. Falou assim: eu não sei de onde que vocês tiraram essa ideia, que isso não é coisa de cristão católico. Pode começar a pedir desculpas. E aí o que aconteceu? Pelo que eu andei sabendo, eu sei que é uma fofoca feia, mas talvez tenha acontecido aí na sua região, alguma coisa similar. O casal expulso já não queria assumir novamente o cargo que tinha, não sei o que era que eles tinham lá dentro da pastoral. Falou assim: não, a gente até vem, mas a gente não quer mais participar da pastoral, que eles faziam parte. Não sei que pastoral que era. E quem ficou com o casal que expulsou também não ficou com a coisa também, sabe? Então, são essas picuinhas humanas, má educação também, né? Porque inveja, você não gostar do casal, você não gostar de alguém, vou dizer a verdade, é normal. Faz parte do ser humano. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo e as pessoas não são obrigadas a gostar da gente, e muito menos desgostarem da gente. Se quiser desgostar, desgoste. Problema da pessoa. O que não pode é você chegar, né? Falta de senso também, social. Você chegar e falar pro outro lá que você tá expulso da pastoral porque você não faz parte daqui, onde já, sabe? E infelizmente eu tenho que dizer que essa paróquia aí, eu conheço porque foi onde fui batizado. Essa paróquia aí, ela tem um problema grave atualmente. As pessoas estão envelhecendo e a juventude, eu não sei o que acontece com a juventude, que não tem mais jovens ali dentro. É uma paróquia de velhos. Então você não pode, eu ainda fiquei pensando, mas não pode mandar expulsar. Já não tem dizimista, já não tem fiel para ficar lá fazendo oferta e participar da missa. A coisa ficou solta, sabe? Como é que você vai chegar e expulsar o casal? Aí me veio agora, né? Então vamos rezar para esse povo que tem a capacidade, a indecência, não é coragem, a indecência de mandar
própria pessoa da pastoral embora por inveja, por raiva e por desgostar. Isso é horrível. Eu fico com dó de quem foi expulso, mas eu fico mais triste por quem expulsa. Sabe? É uma atitude tão mesquinha, tão vil, tão pequena, desculpa, miserável, deplorável, desgraçada desse casal que mandou outro embora. Isso faz um ano já, essa história. Mas eu sempre fico pensando nos dois casais. É muito ruim, porque fica um gosto amargo, sabe? É uma frustração, porque aquele que expulsou ainda foi ralhado, né? Foi tratado como se fosse um piá pançudo. O que saiu foi humilhado e não quer voltar, porque todo mundo tem orgulho, desculpa falar. Não é que todo mundo é orgulhoso, mas as pessoas têm um certo orgulho. Não é fácil, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu aqui, já tem um tempo, deve ter se resolvido, espero. Mas que ficou muito feio. E para chegar nos meus ouvidos, olha que eu vou dizer um negócio, eu não sou muito sociável. Quando o troço chega no meu ouvido, às vezes eu acho que é Nossa Senhora pedindo ajuda, Senhor Jesus pedindo ajuda em oração, sabe? Nesse caso, eu rezei aquela época, mas eu vou rezar de novo. Vou colocar aqui essa situação. Você entende a gravidade da coisa? Se você não gostar de uma pessoa, é normal. O que não é normal é você agir como um piá pançudo, ralhento, desgraçado, de mandar a pessoa embora só porque você não gosta. Isso é grave. Isso é muito grave. Isso, além de ser falta de educação da tua parte, então você não teve pai nem mãe para te dar virtude, isso aí é coisa de uma pessoa desgraçada na vida. Porque é uma pessoa que é que nem lá do profeta Amós, o Amazias. Igualzinho. É você tá fazendo papel de Amazias contra Amós. Cuidado, porque se você topa com o Amós da vida, tua família tá fadada ao inferno. Ah, eu tô rogando praga mesmo. É só você ler as escrituras. E de que posição que você tá? Você tá com o Amós? Agradeça a Deus. Agora, se você tá na posição de Amazias, a tua descendência vai morrer. Ah, falei já. Pronto, falei. Então, cuidado quando você for humilhar alguém na rua, quando você, sabe? A gente é pego de surpresa muitas vezes, né? Não sabe o que fazer. E às vezes a gente toma a decisão de não se envolver por uma questão de segurança e prudência, mas depois fica na cabeça e é uma coisa. Aí para reparar a situação, difícil, porque ficou para trás, né? A pessoa. Mas você nunca humilha uma pessoa em situação de rua, como fez uma certa primeira-dama de São Paulo. Sabe por quê? Eu vou dizer. As pessoas que estão em situação de rua não estão porque querem ficar na rua, não, viu? Ainda mais agora em pandemia. Agora mais piorou, porque não tem emprego. As pessoas estão em situação de rua porque teve uma desestruturação familiar intensa, emocional, psicológica. E a pessoa, desculpa falar, chega uma hora que cansa. A rua é o que acolhe. E fica. Agora, você vai chamar a pessoa de vagabundo? De vagabunda? Alguns são, outros não. Outros é porque ficou simplesmente destruído, que não consegue se reerguer, não consegue trazer os caquinhos de volta. É difícil. Teve um senhor, inclusive, que eu vi numa reportagem, o homem tinha 60 e poucos anos, 60. Ele estava na rua fazia 40 anos. Ou seja, o senhor estava na rua desde os 17, pelas minhas contas lá. Uma coisa assim, não, 17 anos não. 20 anos, 22 anos, porque ele tinha 60, 40 anos, mais de 40 anos na rua. Por quê? Porque ele brigou com a mãe. E ele mesmo falou, eu briguei com a minha mãe. A mãe deve ter rogado uma praga pro rapaz. E ficou velhinho. A mãe já deve ter morrido na rua. Como é que vai chamar um homem de vagabundo? Se levou, de repente, uma maldição da própria mãe, ouvindo da própria boca dessa senhora. Bem, desopilei o fígado, né? Nesse segundo dia. Ontem eu esqueci de fazer a oração final, tá? E feito aqui os pedidos, então vamos rezar para essas intenções. Que a gente possa terminar, antes de terminar, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, tá? Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Quisera, meu Deus, elevar orações com o mesmo fervor, confiança e gratidão, como fizeram os santos que hoje encantam eternamente no céu. Assim nos animam São João Eudes, considerado precursor da devoção ao Imaculado Coração de Maria, Santo Antônio Maria Claret, fundador da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, o melífluo São Bernardo, autor de lindas orações dirigidas à vivência da fé, esperança e caridade. Começando por Maria, a rosa mística, com o perfume de suas virtudes, repito as preces de Santa Catarina de Sena. Ó Senhor, ouvi a vossa serva e não repareis nos seus inúmeros pecados. Peço-vos que atraiais ao vosso coração todos os servos da vossa Santa Esposa, a Igreja, para que sigam pela via da cruz sobre as pegadas do manso Cordeiro de Deus. Fazei que sejam como anjos em veste humana, pois os chamastes para administrar e distribuir o corpo e sangue precioso de vosso Filho. Concedei-me a graça que suplico nesta novena, para que eu possa mais amar-vos e glorificar-vos como eles amaram. Amém. Bem, então aqui terminou o momento oracional com Nossa Senhora Rosa Mística, tá? Lembrando que nesse dia 5, nós lembramos de Santo Antônio Maria Zacarias. Amanhã é dia de Santa Maria Gorete, tá? Mas aí eu falo na liturgia da palavra. Desejo a todos um ótimo domingo, um ótimo começo de semana. E se um dia acontecer aí uma decepção gravíssima, nesses dias, na verdade, né? Com a Igreja Católica, com os filhos da Igreja Católica, repense. Não saia. Não saia da igreja. Eu sei que estamos em pandemia, não estamos nem nos reunindo como comunidade, né? A gente tem que fazer uma espécie de ser comunidade de forma virtual, fazendo o dízimo de forma virtual, levando os alimentos rapidamente, como se fosse drive-thru, essas coisas. Nem confissão, nem comunhão, certo? Pois é, mas permaneça firme. Porque algumas coisas, as traições de Judas são muitas. E que isso não acabe te frustrando, te fazendo prostrar. É necessário caminhar. Chore então pela igreja, chore por Jesus, pelas dores de Jesus, por Nossa Senhora. Use essas lágrimas de frustração e prostração para isso. Mas não pare e não deixe a igreja. Porque é um momento crucial, sabe? A gente não pode agora simplesmente se dar ao luxo, e, sabe, ao luxo mesmo. Eu não quero mais ir na igreja, cara. Não sou mais da igreja. Você nunca foi então, né? Porque quando a gente permanece com todos os percalços. Senão, por que adianta ficar vendo profecia, eu trazer todas essas aparições de Nossa Senhora? Infelizmente, a Nossa Senhora estava nos preparando fazia tempo já. A gente ia entrar em combate espiritual, a gente que relaxou, desculpa falar aí, né? Eu me coloco junto, sabe? É fácil desistir. Eu quero ver você ir ajudar a carregar a cruz, como foi o caso do Cirineu. Vai lá. Ou será que você tem que ser mandado à força? E olha que o Cirineu recebeu graças depois, né? Tem uma tradição da igreja que fala o homem que carregou a cruz de Cristo no meio do Calvário lá. Tá? Então não percam a fé, não percam o pique. Um ótimo domingo, uma ótima semana. A todos. Paz e bem.